Sem atenção, pessoal, a gente não deve nem atravessar a rua, porque se a gente atravessar a rua sem atenção, a gente pode morrer. Se você fizer a prova sem atenção, você pode morrer na prova. Bom, vamos começar aqui a nossa revisão, né? Falando exatamente da preparação para a prova. E a gente vai estruturar tudo que vai acontecer na prova para vocês. Bom, a prova, pessoal, ela não começa no domingo, não. A prova começa agora. A gente já está numa reta final. O que acontece com as grandes equipes quando vão fazer uma final, né? Elas entram num processo de concentração, né? E vocês precisam entrar nesse processo de concentração. É claro que agora ainda está um pouco distante, então tem muitos afazeres, tem muita coisa, a vida continua para vocês têm muita coisa para fazer. Então você vai poder se concentrar muito mais no sábado, tudo bem, dá para entender isso. Mas o pensamento voltado, né, a vontade, né, tudo relacionado à prova tem que estar com você desde já. Tem que ser o seu tema principal, né? Claro, nossa vida continua, a interação familiar, social, de trabalho continua, mas o nosso foco, o nosso objetivo principal tem que ser a prova. Então a gente tem que dormir pensando na prova, tem que acordar pensando na prova. Isso é estar concentrado, porque aí a gente vai mapeando todos os aspectos necessários para que a gente faça uma boa prova. Tá certo? Esse é um ponto fundamental. Bom, professor, eu tenho aí um tempo para estudar, eu queria me dedicar a algumas coisas, o que eu devo fazer nesses dias que antecedem a prova? O que você deve fazer é, primeiramente, você mapear, né? O Alex está dizendo que não está nem dormindo mais. Eu sei como é que é isso, né? Você tem que mapear os pontos principais de direito penal e processo penal nos seus códigos, né? E verificar as suas deficiências, as suas necessidades. Então, acho que um ótimo exercício que você tem para fazer nesses dias é você pegar o seu código penal, pegar o seu código de processo penal, desde os primeiros artigos e ir folheando eles, capítulo a capítulo, fazendo anotações de cada um dos títulos, né? Então vai falar lá, inquérito policial, aí você vê de que artigo até que artigo que vai, anota no papel, ação penal, de que artigo onde que é o artigo, dá uma passada de olhos, não precisa ler o código todo, não é isso. Você precisa fazer um apanhado, uma leitura como se fosse uma leitura dinâmica, batendo o olho em determinados assuntos, né? E eventualmente parando para ler alguma coisa que te chame a atenção, que eventualmente você possa ter dúvidas sobre aquele assunto, né? Anota, pesquisa na doutrina, manda alguma mensagem para o professor, que eu estou aqui exatamente para elucidar os artigos que você eventualmente tenha dúvida, né? Mas faça essa passagem. O Carlos Amaro está dizendo exatamente isso, está trabalhando de alguma forma, né? Dessa maneira, e está certo, é isso. Você tem que ter um conhecimento do material, né? Porque é ele que vai te ajudar. A prova é com consulta. Pessoal, uma prova com consulta é uma prova estruturada de uma maneira que as pessoas encontrem, né? Então, os resultados estão lá. Pode ser que em algum disparate, uma questão ou outra possa ser doutrinária ou jurisprudencial que não esteja em súmula, mas isso são exageros, isso são erros da OAB que ela
eventualmente pode praticar, mas a gente não vai pensar nisso. A prova ela é estruturada de forma a você encontrar. O problema é que, às vezes, a gente não encontra as coisas. Esse que é o ponto. Então, nós precisamos conhecer o material, saber onde estão as coisas, né? Grifar algumas coisas que nos sugerem ser interessante. Na medida em que a gente está mergulhado naquele assunto, né? Concentrado naquele assunto, parece que as coisas vão, né, tomando uma proporção e você tem um entendimento muito maior quando você está concentrado do que quando você está disperso. Isso é muito legal, porque mostra que você está envolvido ali, né? Você não está vendo aquilo superficialmente. Então, faça isso, reveja também as súmulas, reveja as aulas, elas estão disponíveis para vocês. Eu mandei tudo no WhatsApp de vocês. Reveja as aulas que vocês acham importantes. E aqui eu salientaria pelo menos 3 aulas de teses importantes: a tese de falta de justa causa, a tese de nulidade, a tese de prescrição. Vocês precisam, de repente, rever, não rever tudo, mas rever pelo menos uma parte, porque são assuntos que com certeza caíram na prova, não tem dúvida, eles caem na prova. Então, você precisa exatamente fazer isso. E que mais? Também dar uma olhada nos modelos de peças, fazendo um breve comparativo, né? Aglutine, junte as peças que são aquelas mais próximas, mais parecidas. Por exemplo, você vai ver uma apelação e vai ver um rese, né? Você vai ver que é quase igual. O rese tem a diferença de que ele tem o juízo de retratação. O agravo em execução já é igualzinho ao rese, só que vai para a execução, né? Então, na medida em que você conhecer essas estruturas, fica muito facilitado, porque, como a gente estava dizendo aqui um pouco antes de começar a aula, a feitura da peça, né, ela não tem sido um grande problema para os alunos que conseguem fazer a peça na prova. E as questões nem sempre conseguem resolver todas. Mas aí é que está o lance. Você tem que tentar ser ágil, rápido, ao fazer a peça, para que dê tempo nas questões para você procurar as coisas e aumentar os seus pontos. Quanto mais os assuntos que você já domina, por exemplo, a construção de uma peça, você domina. Você tem que fazer isso o mais rápido possível, porque até mesmo numa peça tem várias teses. Quanto mais tempo você tiver para procurar as teses, a sua pontuação vai aumentar. Nas perguntas também, nas questões, quanto mais tempo você tem para procurar, as suas respostas estarão mais estruturadas e, com isso, terão mais chance de pontuação. Então, você tem que correr naquilo que dá para correr, naquilo que dá para fazer com brevidade, porque vocês sabem bem fazer. Agora, com atenção absoluta. Sem atenção, pessoal, a gente não deve nem atravessar a rua, porque se a gente atravessar a rua sem atenção, a gente pode morrer. Se você fizer a prova sem atenção, você pode morrer na prova, morrer para esse exame. E eu jamais gostaria que vocês perdessem o exame por uma bobeira, por uma falta de atenção. Então, eu lembro, por exemplo, eu sempre falo isso, acho que eu falei aqui na primeira aula, vou repetir agora, que eu tive uma aluna que não passou por 0,15, ela fez 5,85. E ela errou o endereçamento. E por que ela errou o endereçamento? Porque ela, em vez de colocar juiz de direito da vara criminal, ela colocou juiz de direito da vara. E esqueceu o criminal. Eu até consigo entender que ela quis deixar para depois. Ela preencheu ali, né, para preencher depois, para ver se era a vara criminal, se era a vara do júri, se era a vara criminal federal. E ela deve ter deixado para depois, porque ela sabia fazer aquilo, né? Só que é falta de atenção. Não complementou. Pessoal, valia 0,25. Com essa questão, se ela acertasse o endereçamento, ela tinha passado.
né? Depois até, isso já faz alguns anos, eu perdi até o contato com essa aluna. Eu não sei exatamente se ela passou no OAB, se não passou, mas infelizmente, inclusive, quando saiu o resultado, ela veio me perguntar se eu achava que devia recorrer. Eu até olhei a prova dela. Hoje, pelo atual sistema da prova, eu não faço recurso para ninguém, mas isso não significa que eu não possa ver a sua prova. Quando sair a sua prova, se for ali, você eventualmente não for aprovado, que eu acho que a unanimidade é difícil, né, todo mundo passar, mas eu acho que vocês têm competência para passar, mas vamos lá, não foi aprovado. Professor, você pode dar uma olhada aqui, eu vou olhar para vocês, vou indicar alguma coisinha, né, do que possa ser argumentado, sem dúvida. E aí eu fiz isso para a aluna e eu disse para ela com toda a sinceridade, eu falei, olha, eu não encontrei nada que possa aumentar os seus pontos, né? Infelizmente, eu estou sendo muito sincero. Aí ela agradeceu muito, mas ela falou assim, mesmo assim, professor, eu vou tentar recorrer. E eu falei, você está muito certo, tem que tentar, né? O não a gente já tem que tentar. Mas, infelizmente, mesmo com recurso, ela não passou. Não é? Falta de atenção. Então, não tenho falta de atenção. Quando eu digo fazer rápido, não é fazer de qualquer jeito. É fazer com atenção. Se você está fazendo um endereçamento, na sua vida só importa o endereçamento. Não tem que ficar pensando lá na frente. Né? Tem que pensar no endereçamento, na estrutura do endereçamento. Preâmbulo, fatos, direito, pedido, sempre de uma maneira muito concentrada. Nas perguntas, as perguntas geralmente são divididas em A e B. Geralmente uma delas fala de direito penal, a outra fala de processo penal. Muita atenção, porque eu também já vi a pessoa responder a resposta do A no B, inverteu, por uma falta de atenção. E isso não dá, eles tiram ponto, não adianta. Não adianta. Né? Outra falta de atenção, um aluno, excelente aluno, esse já passou na prova, é advogado já há um bom tempo, mas uma vez caiu agravo em execução. Esse aluno, que sabia muito bem fazer agravo em execução, ele trabalhava já no escritório, ele era estagiário e ele fez embargos à execução, porque ele estava acostumado com a questão civil. Ele fez toda a peça certinha. Só que, em vez de chamar agravo em execução, por falta de atenção, ele chamou de embargos à execução. Dançou, porque ele errou tecnicamente a peça. Né? Antigamente, quando a pessoa errava a peça, mesmo assim ela podia ser aprovada. Esse aluno não foi. Embora tudo estivesse certo, aquilo impediu de passar. Olha só, falta de atenção. Então, um pedido, às vezes o réu está preso, você esquece do alvará de soltura. São coisas importantes e que vai somando. É 0,10 aqui, 0,20 ali. Colocar a peça no último dia do prazo. O que você tem que fazer? Faz um calendário no rascunho, não faz a conta nos dedos, coloca lá, no rascunho mesmo, é rapidinho, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí vê que dia é, por exemplo, sexta-feira, 13. Aí que o programa está dizendo que a sexta-feira é 13. Aí você coloca o 13 na sexta, logo 14, 15. Aí você faz o calendáriozinho lá. Você vê quando começou e vê quando terminou. Aí, se o último dia cair no fim de semana, você prorroga para o próximo dia útil. Assim você não fica fazendo a conta nos dedos. É muito importante você visualizar ali, porque aí você consegue ver quando é fim de semana, quando não é. Né? É um calendáriozinho que você vai fazer ali, que você vai demorar 20 segundos para fazer esse calendário e vai ser suficiente para você ter no mínimo 0,10 na prova, acertando ali. No mínimo, porque isso valeu até mais em determinados exames. Né? Então, são detalhes que, para você não errar, você tem que estar concentrado, você tem que ter atenção, você tem que estar voltado para aquilo, né? Para não ficar pensando em outras coisas. Às vezes a pressa, quando a gente fala que a pressa é inimiga da perfeição, é nesse sentido, porque você está fazendo uma coisa aqui pensando na outra.
Então, se você faz uma coisa pensando na outra, não fica nem bem essa coisa que você está pensando, nem a outra, né? Porque todas as coisas que a gente faz, tudo tem a sua hora certa, né? Essa é a ideia principal. Tudo bem? Essas são, assim, acho que os pontos fundamentais da gente analisar. Bom, aí a gente chegou para a prova. Primeiramente, verifique o seu local de prova, né? Confira o seu local de prova, veja se é o mesmo que você já esteve outra vez, se é um lugar novo, se for um lugar novo, verifique os meios para você se dirigir até lá. Estou dizendo isso porque às vezes a pessoa se atrasa, né? Às vezes não se atrasa, mas chega em cima da hora, esbaforido. Tudo isso vai gerando um clima negativo. Imagina a pessoa chega lá já esbaforido, teve que correr no meio do caminho, até se recuperar dessa situação, complica. Então tem que chegar na prova tranquilo, com tempo hábil, né, para fazer as coisas tranquilamente, para você entrar na prova numa boa vibe. Porque se você, por exemplo, né, até, por incrível que pareça, acontece isso, briga em casa, arruma confusão, tal. Acontece. Muitas pessoas me relatam isso. Tem que tentar evitar ao máximo. Quando um não quer, dois não brigam. Então, se o outro está falando lá, naquele dia você não pode entrar nessa. Por quê? Porque tudo isso contribui contra. Então tem que, né, ver o local de prova, ver como é que você vai se deslocar para lá, ver o tempo necessário para você chegar com tranquilidade, ver os materiais que você precisa levar, né? Tudo separadinho. Aí, no sábado, sugiro para vocês não comerem nada muito pesado, porque isso pode ter um reflexo no dia seguinte, né? Então tem que tomar cuidado também com a alimentação, porque isso pode dar reflexo no outro dia, e aí vai ser impossível fazer a prova, né, com algum desarranjo, vamos dizer assim. Então, tome cuidado com isso. Descanse bastante, porque a prova é cansativa. Tem que estar descansado, né? Porque senão deu 2 horas de prova, a gente já começa a entregar para Deus, já acha que não dá nada certo, não deveria ter feito direito, já começa a esconjurar tudo, né? E não é assim, a gente tem que ter um pique, o mesmo pique, depois vocês abrem. E quando sai da prova, fica tudo até cansado, né? Porque da baixa adrenalina começa a dar dor muscular, né? Mas isso depois. Enquanto está lá, você tem que ocupar todos os instantes, né? Ali, não deixar nenhuma pergunta sem resposta, não desistir, procurar intensamente. Para isso, você tem que estar descansado e alimentado. Essas dicas podem parecer banais, mas pode ter certeza que nesses anos todos eu tenho visto muita gente se complicar por detalhezinhos como esses, né? Detalhezinhos como esses. Na prova, às vezes, a gente vai encontrar algumas outras, assim, situações terríveis, né, pessoal? Gente que leva salgadinho na prova, aqueles salgadinhos Cheetos, queijo, que é um cheiro terrível. E não só o cheiro, também tem o barulho. A pessoa fica com aquele negócio tentando abrir bem atrás. Uma vez um aluno me relatou que a pessoa de trás, por nervosismo, ela estava batendo um lápis assim, a caneta na mesa. E aquele barulhinho toque-toque estava incomodando o outro, né? Aí o aluno pegou e falou assim, você poderia parar com isso? Aí o cara começou a fazer mais forte, porque o cara estava nervoso, ficou batendo mais ainda no negócio. Então, quer dizer, esses espíritos de porco a gente vai encontrar, pode encontrar. Isso está sujeito, mas pensa, isso poderia ser numa audiência, isso poderia ser no tribunal, as coisas podem acontecer. Então a gente tem que arrumar os mecanismos de já ir meio vacinado para todas essas situações, né? A situação de frio e calor, né? Parece que domingo já vai chegar uma frente fria, vai começar a esfriar.
Se esfriar, melhor. Melhor o tempo mais frio do que o tempo quente para fazer prova. Porque com o tempo frio você põe uma blusa e está tudo resolvido. Com o tempo calor você tira todas as blusas e não resolve nada. Né? Então, o tempo acho que vai ajudar. Mas, de qualquer forma, também tem que estar preparado para isso. Tem que estar vacinado. Tem que ir lá para se concentrar na sua prova, na sua vida. Né? Tentar exatamente isolar todo o resto que está se passando ali. Isso é fundamental, tá? Bom, chegando para a prova, a primeira coisa que é assim, aí cada um tem uma estratégia, né? Eu vou falar como eu faria, não significa que isso serve para vocês, mas eu vou dizer como eu faria. Eu começaria, sim, a prova fazendo a peça principal, sem dúvida nenhuma, porque eu preciso tirar ela da frente. A peça eu não posso deixar pela metade, a peça eu tenho que fazer inteira, porque se eu fizer a peça pela metade, ela não vai ganhar nenhum ponto, e ainda que eu acerte as 5 questões, não vai resolver de nada. Então eu preciso fazer a peça e no tempo mais rápido possível. Então eu começaria pela peça. Ao começar pela peça, não esqueçam, pelo amor de Deus, do raio-x. O raio-x ele está a seu favor. É muito importante, tanto na peça quanto nas questões. Por quê? Porque é natural que você vá para a prova nervoso. É uma situação importante. Muitos de vocês estão tentando passar nessa prova já há algum tempo, já tiveram alguns insucessos aí. Mas agora chegou a hora, mas para isso é uma guerra, a gente tem que se preparar adequadamente. Um raio-x é a forma de você entrar no jogo, é a forma de você afastar as suas preocupações, é uma forma de você realmente começar a fazer a prova. Por quê? Pense o seguinte, o raio-x independe de se você sabe qual é a tese, qual é a peça, não é isso. O raio-x você vai buscar elementos objetivos na peça. Quem é o seu cliente, se ele é réu ou vítima, se ele está sendo acusado de que crime, qual a pena desse crime, qual a ação penal, qual é o rito. São coisas que você consegue preencher. Se tem datas, cuidado com as datas, anotem as datas pela ordem cronológica, data dos fatos, recebimento da denúncia, data da sentença, data da intimação. Anotem isso, rascunho serve para isso. O raio-x, você vai demorar alguns minutos para fazer o raio-x. Mas além de você entender melhor o problema, na medida que você faz o raio-x, você também começou a trabalhar. Quando você vê, você já está embalado naquilo, né? Porque é muito na vida, pessoal. O mais difícil sempre é começar. Pode ter certeza, tudo. Todos nós aqui já trabalhamos, né? Tivemos aí os primeiros dias de trabalho, sempre muito duro o primeiro dia, a gente não sabe o que vai acontecer, o que vão pedir, se a gente vai dar conta ou não, é terrível, né? Isso para tudo na vida, o começo é difícil. E a prova não é diferente, a prova, o começo é difícil. Então você tem que começar a prova por um porto seguro, se fosse um jogo de futebol, eu ia estudar o jogo ali, tocar eu não ia enfeitar. Se eu começo um jogo, eu não vou sair digando ninguém. Né? Eu vou na certeza, vou dar um toquezinho aqui, outro ali, né? Esperando para ver o que está acontecendo, porque eu tenho que estar dentro, né, da minha zona de conforto. E o raio-x é a zona de conforto de vocês. Então vocês precisam utilizar bem o raio-x, porque depois que você fez o raio-x, aí você está apto para começar a prova. E a primeira coisa que você vai fazer agora, sim, para fazer ali o esqueleto, é descobrir qual é a peça. Como é que você descobre qual é a peça? Vendo qual é o momento processual que você se encontra. Sempre são 4 os momentos processuais. O momento 1 é o momento que antecede o recebimento da denúncia ou queixa.
Então você olha no problema e não teve ainda recebimento da denúncia ou queixa. Portanto, você está no momento 1. O momento 1 é o momento pré-processual, às vezes é o momento de inquérito, às vezes é o momento que o réu foi preso em flagrante, né? É um momento em que não tem processo ainda. E se não tem processo, você não vai entrar no mérito. Como é que você vai defender o seu cliente se você não sabe do que ele está sendo acusado? Se ele não foi acusado ainda. Então, no momento 1, as peças que podem cair são peças para a liberdade do réu, que às vezes ele foi preso ontem, e aí você precisa entrar com uma liberdade provisória, precisa entrar com uma revogação de prisão, né? Ou uma queixa-crime, porque você está pela vítima e precisa entrar com alguma coisa pela vítima. Esse seria o momento 1. O momento 2 é aquele que vai do recebimento da denúncia ou queixa até a sentença. Já tivemos o recebimento da denúncia ou queixa, mas não tivemos a sentença ainda. Ou seja, o processo está em andamento. Se o processo está em andamento, o que nós precisamos é nos manifestar no processo. E aí são duas as peças principais do momento 2. Quais são as duas peças? Resposta à acusação e memoriais. Momento 2 é resposta à acusação e memoriais. Resposta à acusação vem imediatamente após a citação. Você só vai fazer resposta à acusação se aparecer na prova que o réu foi citado, teve citação e não teve mais nada. Então, se teve citação, você está no prazo para apresentar a resposta. De acordo com o artigo 396 do CPP, o prazo é de 10 dias. Então, se falar em último dia do prazo, 10 dias. Cuidado que na esfera criminal não tem a história de juntada de mandato, não tem nada. A contagem é do dia que a pessoa foi citada. Começa no próximo dia útil seguinte ao dia que ela foi citada. 10 dias. Bom, a resposta à acusação, pessoal, é a peça favorita para cair. É a peça favorita para cair. Eu não estou dizendo que outras não podem cair, mas se eu tivesse que dar um palpite, eu daria o palpite na resposta à acusação. E por que eu estou fazendo isso? Porque das peças principais, quais são as peças principais? Memoriais, apelação, reze, resposta. A que há mais tempo não cai é a resposta à acusação, né? Então, o reze, como a gente estava perguntando aqui antes, o reze é difícil, caiu no último exame, já tem caído aí bastante, né? A apelação poderia ser, mas a apelação já tem uma característica próxima do reze, mas pode ser, né, que caia. Os memoriais sempre pode cair, é sempre uma peça. Agora, as respostas, a resposta já faz um tempo que não cai. Então, pode ser que seja a principal a alternativa aí, né? Acho eu, né? Muito bem. Questões principais da resposta. Primeiro, você pode alegar de tudo. Você pode alegar tese de nulidade, de prescrição, falar do mérito, você pode falar de tudo, né? Só que o seu pedido, olha só o que eu estou dizendo, o seu pedido é um pouco limitado. Por quê? Porque eu, como eu ensinei para vocês, na resposta, nós já temos 2 pedidos já obrigatórios. Obrigatórios 2 pedidos na resposta. Pode ser que tenha mais, mas 2 pedidos já é obrigatório você fazer. Quais são? A absolvição sumária do artigo 397, e se o juiz não absolver sumariamente, que ele ouça as testemunhas abaixo arroladas. E aí você precisa arrolar as testemunhas. Compreendido? Isso não pode faltar de jeito nenhum. Pode ser que tenha nulidade, pode ser que tenha prescrição, mas esses 2 não podem faltar. Bom, se você vai pedir a absolvição sumária no 397,
muito provavelmente a tese da resposta estará vinculada a algum daqueles assuntos do 397. Então, eu iria para o 397 e olharia. Bom, o juiz pode absolver sumariamente por quê? Por excludente de ilicitude. Então, pode ter uma tese de excludente de ilicitude, legítima defesa, etc. Por excludente de culpabilidade menos a doença mental. Então, pode ter um erro de proibição, uma coação irresistível, alguma coisa lá. Né? Pode ser por... também pode ser absolvido logo de cara por atipicidade, se o fato for atípico. E também se tiver uma causa de extinção da punibilidade. Então, se for resposta, pessoal, geralmente a tese vai trabalhar em cima desses assuntos, porque são os pedidos possíveis. Nunca a OAB vai trabalhar em cima de pena, etc., porque os pedidos aí não são os pedidos possíveis. Compreendido? Esses são pontos importantes aí. Memoriais, por outro lado, embora não seja a favorita, Memoriais sempre é uma das peças mais pedidas, a gente tem que tomar cuidado. O Alex está perguntando da suspensão, já falo isso, deixa eu só concluir aqui. Memoriais é sempre favorito, então tem que tomar sempre cuidado com memoriais, né? Memoriais, como é que você identifica na peça que é memoriais? Primeiro, não teve sentença ainda. Segundo, já teve a instrução, já foi ouvido todo mundo e depois da instrução o MP se manifestou. Se o MP se manifestou depois da instrução, ele apresentou alegações finais por memoriais, então é a sua vez. Lembre-se sempre que a fundamentação dos memoriais ou é o 403, parágrafo 3º, ou é o 404, parágrafo 1º. Nos memoriais, você pode falar de tudo, está livre, você vai falar de tudo nos memoriais, tudo. Né? E, além de tudo, você também pode falar da pena. Por quê? Porque depois dos memoriais, o juiz tem duas alternativas. Ou ele absolve já errei. Depois dos memoriais, ou ele absolve nos termos do artigo 386, ou ele condena nos termos do 387. É claro que nós vamos pedir a absolvição do 386 e vamos ter argumentações de absolvição do 386. Mas também devemos considerar que o réu possa ser condenado. E se o réu for condenado, então nós vamos falar da pena. E falar do quê? Afastar agravantes, considerar atenuantes, considerar causa de diminuição, afastar qualificadora, né? Sempre buscando a menor pena possível. Regime, a gente vai falar do regime aberto, semiaberto, de acordo com o artigo 33. A gente vai falar de pena alternativa, de acordo com o artigo 44. A gente vai falar da possibilidade de sursi, de acordo com o 77. Tudo isso cabe em memoriais, tá? Além de caber também nulidade, também extinção da punibilidade, são assuntos que podem ser falados em memoriais. Chamo a atenção para vocês os memoriais no júri. Aí é diferente. Memoriais no júri é diferente. Por quê? Porque depois dos memoriais no júri, não temos condenação ou absolvição. O que nós temos depois dos memoriais do júri? Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, desclassificação. Portanto, esses 4 assuntos podem fazer parte dos seus memoriais. Não condenação, nem absolvição. Tudo bem? Tome cuidado com memoriais se for do júri, porque aí muda bastante a trajetória. O Alex está perguntando aqui, professor, pode pedir suspensão condicional do processo na resposta à acusação? Olha, Alex, nunca caiu isso na prova. O que já caiu é que foi negada a suspensão condicional do processo, e aí é claro que você vai discutir isso, né? Dizer que é uma nulidade, porque deveria ter concedido e tudo mais. Mas
respondendo à sua questão, se o réu for merecedor da suspensão condicional do processo, e eu acrescento, não só a suspensão condicional do processo, como até poderia até ser o acordo de não persecução, até o acordo de não persecução. Você poderia pedir em resposta sim, né? Mas geralmente a OAB vai dizer que ele não aceitou nenhum benefício, né? E quando ela diz isso, já está incluído aí suspensão, acordo de não persecução, mas se couber, dá para você fazer isso mesmo, tá certo? O Carlos disse aqui, ó, raio-x é tudo, e concordo com você, Carlos, é muito importante mesmo, porque o raio-x vai te direcionar, vai te dar o alicerce necessário. Bom, no momento 3, o que nós vamos encontrar? O momento 3 é após a sentença e antes do trânsito em julgado. Logo, o momento 3 é o momento de recorrer. Você tem uma decisão, essa decisão não transitou em julgado, logo nós vamos recorrer dessa decisão. Para a gente saber qual recurso, precisamos saber a natureza da decisão. Os principais recursos, é claro, a apelação, se o réu foi condenado, se ele foi absolvido, então é a apelação, mas também tem o rese da decisão de pronúncia, né? Outros recursos têm muito pouca chance de cair, né? Porque eles estão reservados mais para as questões, mas eu sei que vocês sabem que existe embargos de declaração, embargos infringentes, embargos de nulidade, recurso especial, recurso extraordinário, tudo isso é possível, mas não como peça principal, e sim nas questões, né? De qualquer forma, se caísse como peça principal, a gente teria que agradecer aos céus, porque essas peças são muito mais fáceis de fazer do que uma própria apelação, porque na apelação você discute múltiplos assuntos. Já nesses outros recursos todos que eu mencionei, os assuntos são poucos. Nos embargos de declaração, por exemplo, você vai discutir uma omissão, uma contradição. Nos embargos infringentes ou de nulidade, você só pode falar do voto vencido. No recurso especial, você vai falar acerca da lei federal que foi violada, ou homicídio jurisprudencial, ou no recurso extraordinário você vai falar da Constituição que foi violada. Por isso que eles não têm muita chance de cair como peça principal. Agora, nas questões, já caíram, já foram discutidos ali, tá certo? Tome cuidado, portanto, com a apelação. Lembre-se que a apelação, a gente interpõe na instância que deu a decisão, ou seja, lá para o juiz da vara criminal, mas pede que as razões sejam encaminhadas para o tribunal. E aí é que instância, por exemplo, se é estadual, seria o Tribunal de Justiça de determinado estado. Se fosse federal, seria o TRF de determinada região, né? Aí você termina a peça de interposição, você vai para outra em que tem o nome, razões de apelação, a apelante fulano de tal, a apelada, a Justiça Pública, o Ministério Público, e saudações de praxe, greve do tribunal, corrente da Câmara, dos julgadores e segue o jogo, né? Então, a estrutura de uma apelação não é difícil, e até eu disse aqui no decorrer das aulas que gostaria muito que caísse a apelação para vocês, porque se você vai fazer uma apelação, você vai discutir a sentença e vai contrariar os pontos da sentença que o juiz disse. Então te orienta na hora de você fazer as teses, né? Porque você vai pegar a sentença e vai discutir item a item do que o juiz vai falando, você também vai replicando e tentando reformar ali na apelação, né? Isso é fato. No momento 4, nós temos após o trânsito em julgado. O momento 4 dos momentos ao lado do momento 1, né? O momento 4 são os momentos que menos caem na prova. Mas eu diria que o momento 4 ainda cai mais que o momento 1, tá? No momento 4, você já teve um processo, esse processo já transitou em julgado, já acabou, então você tem duas alternativas: seguir pela execução penal ou pedir a revisão criminal.
Como é que você vai saber se você vai para a execução penal ou se você vai para uma revisão? Bom, aí, pessoal, o que você tem que ver é o que o problema menciona. Se o problema fala lá, em algum momento, fala que o réu está cumprindo a pena, conta a execução, se ele dá detalhes da execução, então pode ser uma peça na execução. Agora, se o problema fala que transitou em julgado, mas não fala nada da execução, você não sabe, não tem nada da execução, aí só pode ser revisão criminal, né, pessoal? Que é uma peça importante, porque dá para você discutir todos os assuntos também na revisão criminal, conforme nós já mencionamos aqui. Agora, se falar da execução, aí você tem duas alternativas. Ou você vai fazer um agravo, ou você vai fazer um pedido na execução. O que cai na prova é o agravo. Pedido na execução até já caiu, mas o agravo já caiu diversas vezes. Agora, cuidado. Para ter o agravo, você tem que ter uma decisão do juiz das execuções. Decisão do juiz das execuções. Né? Eu não posso agravar se eu não tenho a decisão. Tem que ter decisão. De qualquer decisão do juiz das execuções, cabe o agravo em execução. Artigo 197 da LEP e súmula 700 do STF. Tá certo? Tome cuidado, é igual o RES, tem juízo de retratação, então a gente tem que tomar cuidado com ele. Tá certo? Cai na prova. Poderia cair, professor? Acho difícil, porque o irmão mais novo dele, aliás, o irmão mais velho dele, que é o RES, caiu no último exame. Então, a chance de cair um agravo seria também pequena, mas pode cair, porque a execução penal, se não cair como peça principal, nas questões, tenho certeza que pode cair alguma coisa na execução. Tem que tomar muita cautela com isso, ok? Legal. Uma vez que você identificou a peça, o próximo item da sua prova é você ver a competência. Não é tese ainda, é competência. Para onde que eu vou mandar essa peça? Né? Para onde que eu vou mandar? E aí você tem que pensar que você pode trabalhar com 3 instâncias. Geralmente, as peças vão para a primeira instância, ou seja, para o juiz. Mas tem algumas que vão para os tribunais e outras até que podem ir para os tribunais superiores. Portanto, a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Uma vez que você definiu em qual instância você está, vamos imaginar, por exemplo, a primeira instância, então você vai verificar quem dentro daquela instância. O juiz da vara criminal, você deixa por último. Por quê? Porque a vara criminal é a vara genérica, né? O Alex está me lembrando que o RES caiu no 28 e o agravo no 20, é isso mesmo. Então, os dois, né, chance muito pequena de cair, né? Mas o RES caiu no 28, 29, mas agora, no último também caiu. Né? Então, assim, eles estão sendo pedidos, muito pedidos, né? Ali, bastante. Bom, dizia eu, então, que vara criminal você deixa por último. Né? Primeiro, você vai ver se aquele juiz não é de uma vara especializada, porque a vara especializada sempre prevalece sobre a vara genérica. Então, pode ser um juiz da vara do júri, pode ser um juiz federal, da vara criminal federal, pode ser um juiz da vara das execuções criminais, pode ser um juiz do juizado especial criminal, né? São varas especializadas. E se não for nenhuma delas, vara criminal. Nesse ponto, a OAB ajuda bastante, porque geralmente ela diz qual é o juiz. Ela diz que o processo está correndo na primeira vara criminal de tal lugar. Ela diz. Então, quer dizer, você vai seguir ali. A única coisa que eu peço que vocês tenham atenção é que, às vezes, a OAB diz em que vara está correndo, mas tem ali uma incompetência, né? Às vezes o juiz é incompetente. Então, sempre você tem que conferir. Mesmo que o
o problema TIGA que está correndo por uma determinada vara, é muito importante você verificar se aquela vara está certa, porque às vezes temos ali já uma tese de nulidade por incompetência do juiz. Mas isso é raro, né? Mas não custa conferir, tá certo? Na segunda instância também tem o TJ, tem o TRF, tem o Colégio Recursal. Nunca caiu o Colégio Recursal, TRF raríssimo, geralmente é TJ. Mas não custa também ter atenção com relação a isso, tá certo? Bom, aí é que está a beleza da história. Até agora, na sua prova, a gente já está projetando o dia, ó, você está sentado, pronto para fazer a prova. Até aqui, a gente nem mexeu em tese, nem viu tese, mas a gente já está pontuando, a gente já está ganhando ponto, a gente já acertou a peça, a gente já acertou o endereçamento. Então, ainda que a gente... vocês não vão fazer isso, é claro, mas ainda que, eventualmente, vocês errassem muitas coisas ou não falassem de outras teses, vocês estariam no jogo, com chances reais de passar na prova, dependendo das questões, é claro, né? Mas isso é importante, porque isso dá confiança. Vocês vão lembrar disso na prova domingo. Vocês vão lembrar, porque vocês vão falar assim, ó, cheguei até aqui. Se eu cheguei até aqui, eu consigo chegar mais longe, né? Eu vou chegar mais longe. Se eu cheguei até aqui, eu vou chegar mais longe. Ninguém me segura. É esse o pensamento que você tem que ter, para te dar essa motivação extra. Sabe aquela maratona que tem, por exemplo, em São Paulo, tem a São Silvestre, lá no último dia do ano, né? Então, as pessoas ficam assistindo e batendo palma. Então, aquele cara que já está caidaço, assim, já não consegue nem correr, aí vem aquela energia, todo mundo gritando, é isso aí, vai lá, pô, pessoal. Tem uma injeção de ânimo, vai para lá. Então, é isso que vocês têm que ter. Por quê? Porque vocês estão avançando na prova. Né? E agora, com toda a concentração do mundo, vocês vão para as teses, vão buscar as teses. As teses. Bom, pessoal, eu já disse algumas vezes que as teses, elas estão na peça mesmo, no problema. O problema vai falar quais são as teses, né? Porque você não pode inventar nenhuma coisa. Se você pudesse inventar qualquer coisa, você arrumaria uma solução, uma nulidade, uma extinção da comunidade, uma testemunha salvadora e pronto. Mas não, você tem que trabalhar com as informações que o problema dá. Então, a resposta está lá. Basta a gente tentar enxergá-las, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte: veja do que ali as opiniões que estão sendo colocadas. Geralmente as teses estão na boca de alguém. Está na boca do promotor. O promotor acusou de tal coisa. Será que o promotor está certo? O juiz condenou por tal coisa. Será que o juiz está certo? Vamos questionar. A testemunha, por outro lado, falou isso. O réu, por outro lado, falou aquilo. O laudo, por outro lado, falou aquilo. O delegado falou aquilo outro. Então, essas opiniões, você tem que caçar elas no problema, porque essas opiniões você vai pegar tudo e ver aquilo que é favorável para você, né? Discordando da acusação, arrumando argumentos para discordar, concordando com as testemunhas que lhes são favoráveis. Com isso, você vai encontrar teses. Outro ponto importante para descobrir as teses é exatamente as questões técnicas. Tome muito cuidado. Se o problema falou muito tempo sobre um elemento técnico ali, desconfie. Por exemplo, o problema ficou falando um tempão sobre interceptação telefônica. Deve ter algum problema aí. O problema ficou falando sobre citação. Dá uma olhada, porque a citação deve estar errada. O problema falou da audiência, que na audiência aconteceu isso, assim, assado, falou muito da audiência. Cuidado, porque pode ter problema na audiência. O problema falou da sentença, o problema falou da denúncia, o problema falou da busca e apreensão.
se o problema ficar falando muito sobre um ponto ali, desconfie. Provavelmente tem algum problema naquilo. Tá certo? E aí você vai para a legislação, vai para as súmulas, porque às vezes tem alguma solução. Agora, sempre haverá aqueles casos em que você olha e não consegue encontrar tese nenhuma. E aí eu devo lembrar para vocês que são 5 as teses de defesa. Então, na medida em que você não encontrar tese nenhuma, procure em cima dessas 5 teses, que aí você vai encontrar. Qual é a primeira tese? Falta de justa causa. Do que fala a falta de justa causa? Fala do crime, da autoria e da pena. Então, toda vez que der para você discutir qualquer coisa sobre a existência ou não do crime, sobre a autoria, porque às vezes o crime tem, mas não tem autoria, não tem prova, ou sobre a pena, você está diante de uma tese de falta de justa causa. Procure no problema se dá para falar sobre algum desses assuntos. Tudo bem? Segunda tese, nulidade. Nulidade é vício procedimental. É o processo que não está tendo o seu regular andamento. Tinha algum ato no processo que foi mal feito e tirou o trem do trilho. Lembra que eu falei sobre isso? O processo estava seguindo normalmente em direção à estação de sentença, só que em algum momento ele desviou. Então teve algum problema lá, problema na citação, problema de competência, problema na sentença, nulidades que estão lá no artigo 564 e seguinte. Procure para ver se tem alguma nulidade. Terceira tese, extinção da punibilidade com ênfase na prescrição. Não é só a prescrição, as causas de extinção estão no artigo 107 do Código Penal. Sempre tem que ter em mãos e olhar o 107, porque pode ser que tenha alguma coisa lá, né, do artigo 107. Maravilha. Pode ter ali alguma questão do artigo 107, mas principalmente prescrição. A prescrição vocês vão encontrar quando no problema tiver datas. Não tem como você falar de prescrição se não tiver data. O problema tem que mencionar datas para você comparar, para você saber se o prazo já passou ou não. Então, as datas são muito importantes de serem analisadas. Tudo bem? Cuidado com isso. Quarta tese, já é uma tese que cai pouquíssimo, mas pode cair. É a tese de requerer algum benefício. Então, a legislação, em todos os momentos processuais, no momento 1, 2, 3, 4, em todos os momentos processuais, a lei faculta benefícios para o réu. E talvez seja necessário você pedir um benefício para o réu. Por exemplo, no momento 1, nós temos o pedido de liberdade provisória, benefício. Nós temos a transação penal, que é um benefício. Nós temos a composição civil. Nós temos o acordo de não persecução. São benefícios que podem ser requeridos. No momento 2, também tem benefícios. A suspensão condicional do processo, uma eventual liberdade, até mesmo outros benefícios podem ser pedidos ali. No momento 3, não tem muito benefício no momento 3, mas, por exemplo, pode ter a progressão antecipada, a progressão provisória, de acordo com a súmula 716 do STF. Então, é possível de ter ali essa progressão. No momento 4, tem mais benefícios, que é a execução, né? E na execução tem muitos benefícios, progressão, livramento condicional, remissão e outras coisas mais. Então, pode ser que tenha um pedido na execução. Na peça principal, muito difícil, nas questões aí com mais chance de cair. E a quinta e última tese, que é uma das mais difíceis de cair na peça, é a tese de abuso de autoridade. No abuso de autoridade, o réu que merece um desses direitos, um desses benefícios que eu falei aí, o réu é merecedor
só que o juiz negou, né? O juiz negou, ele está sendo uma autoridade coatora, ele está sendo abusivo. Então, você vai discutir essa abusividade. Não é nulidade, porque esses benefícios não fazem parte do processo e, portanto, não contaminam o processo. Mas é um abuso de autoridade na medida em que for negado. Foi negada uma liberdade provisória, por exemplo, é um abuso de autoridade que está ocorrendo ali. Tá certo? Então, se você olhou, não viu ali opiniões, não encontrou dados técnicos, está meio perdido no que diz respeito à tese, lembre-se dessas 5 teses. Se você quiser, fica a dica para você não esquecer. Talvez logo no começo da prova, quando a sua cabeça está fresquinha, coloque lá no rascunho essas 5 teses. Anote lá 5 teses. 1, 2, deixa anotado lá. Porque aí, pelo menos, você não vai esquecer. Quando for a hora. Não é a hora, no começo da prova, não é a hora de ver tese. Mas eu só estou dizendo para você anotar, porque a sua cabeça está fresquinha, você vai lá, anota, porque no momento oportuno você vai olhar aquilo e falar, uma das teses está aqui. Eu vou encontrar. Agora, pessoal, o mais legal de tudo isso que eu falei para a peça também serve para as questões. Pode ter certeza. Raio-x, esqueleto, porque muitas vezes nas questões se procura saber qual é a peça, qual é o prazo, o que se argumenta na peça. Serve também. Às vezes, as questões é apenas o que diferencia da peça principal é que as questões você não vai construir a peça, mas você tem que saber qual é a peça, para onde manda, qual é o prazo, o que fala, né? Então, você também usa o raio-x discreto também nas questões. Tudo bem? Falando um pouco mais das questões. Quando você for, então, fez a peça, maravilha, tente fazer no máximo em 3 horas a peça, para sobrar 2 horas para você fazer as questões, o que significa meia hora para cada um. No máximo, se você conseguir fazer a peça em menos tempo, melhor. Mas, quando você for fazer as questões, a primeira coisa que você deve ter em mente é que você não deve ficar pulando de questão em questão. Porque, às vezes, na ânsia de achar a questão, você olha, lê, não entendi direito. E aí você já pula para a segunda. Só que a segunda você também não entende, aí você volta para a primeira. E aí você não faz nem bem uma, nem bem outra. Lembre-se, você tem meia hora para fazer a questão. Às vezes você olhou, num primeiro momento, uma questão, você não entendeu nada. Não entendeu nada. Normal. Mas lembre-se, pode ser que aquilo ali seja o elemento de alguma súmula. Pode ser, porque muitas súmulas, quando a gente leu e explicou aqui para vocês as súmulas, a gente leu num primeiro momento, a gente também não entendeu. E o problema vai refletir a súmula ali. Então, às vezes, só que olhar a súmula, só que encontrar a súmula, você já consegue responder a questão. Põe isso na cabeça. Segundo, você na questão deve identificar qual é o tema principal ali. Qual é a celeuma? Por exemplo, o problema está falando de Lei Maria da Penha. O problema está falando de lesão corporal. O problema está falando... Bom, então eu vou procurar na Lei Maria da Penha, no Código Penal lesão corporal. Eu tenho que ler esses assuntos para ver, né, ali e me enturmar com essas coisas, fazer anotações. Quer ver? Um tema que cai demais nas questões, competência. Às vezes está falando de uma coisa, quer saber a competência. Você tem que ir no Código de Processo, ler assuntos de competência, fazer anotações, ir para a Constituição Federal, pode ter questão lá de Justiça Federal, artigo 109, pode ter alguma justiça que seja especializada, pode ser que tenha prerrogativa da função, alguém que é julgado, né, ali pela sua prerrogativa da função e for o privilegiado, aí você tem que olhar o 102 do STF, o 105 do STJ, etc. Né? Leu. Depois que você leu sobre o assunto, você demorou uns 10 minutos lendo sobre o assunto, você volta para a pergunta. Porque talvez, agora que você já leu sobre o assunto, agora que você já viu súmulas sobre o assunto,
Quando você olhar para a pergunta, talvez você consiga entender melhor a pergunta. Ah, eles querem saber isso. Bom, aí esse artigo responde. Não se precipitem. Às vezes você encontra a solução no artigo e já vai respondendo, sendo que no artigo seguinte tem uma exceção. Você tem que esgotar o assunto, ver as regras, as exceções, para depois voltar na pergunta e responder. Chance enorme de cair, pelo menos 2 súmulas aí para vocês, né? Temas principais de questões que você deve, até nesses dias que antecedem a prova, pegar lá: competência, execução penal, súmulas, certeza que cai alguma coisa sobre esses temas. E outros também. Se cair uma outra lei que você nunca viu, se cair um crime que você nunca viu, não se assuste. A prova é com consulta. Você vai para a lei, lê sobre o assunto, que você vai conseguir encontrar a resposta. Compreendido? Legal! Olha, eu sei que é muita coisa, né? Eu sei que é um beijo muito grande para todos vocês, eu sei de tudo isso, mas também sei do quanto vocês são capazes. Eu sei que vocês podem, né? Vocês precisam saber disso também. Na prova, seja você mesmo na prova. Tente fazer aquilo que está ao seu alcance. Não invente. Tente fazer o arroz com feijão. Lembre-se sempre, é o arroz com feijão que vai fazer você passar na prova. Depois que você fez o arroz com feijão, aí você consegue adicionar ali uma mistura, um tempero especial, e talvez fique ainda melhor e a sua pontuação se eleve. Mas, pessoal, não adianta passar o perfume sem tomar banho. Tem que tomar banho primeiro. Os franceses já pensam diferente, acham que podem desenvolver o novo perfume porque é muito frio, às vezes nem sei tomar banho. Mas primeiro é o banho. A gente precisa fazer o básico. Pensa nisso. Eu preciso fazer o básico, eu preciso garantir meus pontos aqui. Na medida em que eu fiz o básico, aí eu vou acrescentar, opa, tem mais isso, tem aquilo, dá para falar sobre isso, dá para falar sobre aquilo. Às vezes até melhor pecar por excesso do que por omissão, né? Mas aí você vai colocando, mas não se esqueçam do básico, porque é o básico que vai fazer você passar na prova. Legal, pessoal? Então, mais ou menos era isso que eu tinha para dizer para vocês. De resto, vocês têm as aulas aí gravadas, prontas para vocês revisarem, e vocês têm também, até a véspera de prova, vou ficar atento no meu WhatsApp, né, para responder. Não vou responder no dia de prova. No dia de prova eu não vou responder nada, né? Porque se eu falar que vou responder no dia de prova, vai ter um louco ainda que vai me mandar uma mensagem no meio da tarde: você não devia estar fazendo prova? Eu estou, só que eu estou aqui no banheiro, eu estou falando agora. Não, não atendo ninguém no dia de prova, mas na véspera eu estou à disposição exatamente para tirar qualquer tipo de dúvida, né? Até lá com vocês. Tá certo, pessoal? E, de minha parte, desejo para vocês, de fundo do coração, que vocês tenham calma acima de tudo, que vocês tenham atenção acima de tudo, né? E que vocês vão para a prova com altivez, né? Com aquela pessoa que vai... Vocês já são advogados. A única coisa é que vocês não têm a carteira. Mas você vai para a prova como se estivesse iniciando já a sua carreira de advogado, né? E isso é muito importante. Serenidade. Sem serenidade, a gente não chega a lugar nenhum. E para a prova, para o advogado que não é sereno, ele não tem muito
alcance. Né? Pode ser até legal, o advogado que briga, tal. Eu brigo mesmo, às vezes eu dou os meus gritos em alguns momentos, né? Mas, acima de tudo, a gente tem que ter aquela paz interior, aquela serenidade interior, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. E na prova também esse é um reflexo. É isso que você precisa, porque a inteligência não falta para nenhum de vocês.